para a nossa meditação, que se encontra em Mateus, no capítulo 26. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor. Mateus 26, santo é o nome do Senhor Jesus. Mateus 26, verso 24, que diz assim: em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele. Está escrito: mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para que esse homem não se houvera nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E disse: tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, tendo dado graça, lhe partiu, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até que aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, né, irmãos? Aleluia, Jesus. A qual a palavra de Deus nos alerta, né, irmãos? Bem claro, sobre louvado seja Deus. Essa passagem, né, onde o Senhor Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, estando no meio deles, aleluia, Jesus, Judas, a qual era o que traiu Jesus, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A qual deu lugar para o inimigo, louvado seja Deus, aleluia, para entregar o mestre, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele estava ali à mesa, quando Jesus pegou o pão, partiu, tendo dado graça, entregou a todos, aleluia, Jesus. E nós vemos que essa palavra de Deus é um alerta para nós nos dias atuais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus não é como muitos pensam, né, que simplesmente ficou ali escrito. Muitos não têm interesse, não querem saber. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós conhecemos os mistérios de Deus, irmãos. Às vezes você pode ler a Bíblia mais de 1, 2, 3, 4 vezes, aleluia, mas todas as vezes que você vai ler novamente, é como que se algo renovasse no seu coração. É como que se, aleluia, Jesus, fosse algo que você não soubesse. Quem sabe você leu e entendeu o mistério de Deus em um certo nível, teve um certo conhecimento, mas quando você vai ler novamente, Deus te revela ainda mais mistérios. Deus abre mais ainda a sua mente, além daquilo que você sabia. É por isso que o apóstolo Paulo falou: não me canso de pregar, de falar as mesmas coisas, porque a palavra de Deus é sempre a mesma. Quantas das vezes você já parou para pensar, irmãos? Nós estamos na igreja hoje, mas você já pensou que quando nós era pequenininho, muitos crentes já estavam servindo a Deus? As igrejas já estavam abertas pregando essa mesma palavra. A igreja estava lá pregando a mulher do fluxo de sangue. A igreja estava lá pregando em Apocalipse as igrejas da Ásia. Aleluia, Jesus. A igreja estava lá pregando, aleluia, uma passagem como essa que nós lemos, o jovem rico, vários exemplos que a Bíblia nos dá. É sempre a mesma palavra, aquela palavra antiga que se lia antigamente, a mesma que se lê hoje, ela não mudou. É por isso que o crente, o servo de Deus, ele não pode olhar para as evoluções que o mundo dá e querer mudar, se modernizar, se atualizar com as coisas do mundo, porque o nosso Deus é o mesmo Deus de princípio, irmãos. O nosso Deus é o mesmo Deus de antigamente. Ele não mudou. Pode passar os céus e a terra, mas as tuas palavras não vão de passar. Jesus que estava com os discípulos naquela época é o mesmo Jesus que está conosco hoje. Ai, irmã Miriam, mas hoje em dia surgiu mais estudos. Hoje em dia tem mais concursos aí para a pessoa fazer seminário, para ser pastor, para ser diácono, para ser presbítero. É 1 ano, 4 anos de estudo. E muitas das vezes nós vemos ali que aquela pessoa formada
pregando de uma forma diferenciada, ele teve um discernimento a mais. Não. A palavra de Deus, ela não é discernida por estudos. A palavra de Deus não é discernida por entendimento humano. Porque o mistério que nós vemos é que o Senhor revela os seus mistérios aos seus pequeninos, aqueles que têm o seu coração aberto para ouvir e guardar a palavra de Deus. É por isso que você vê que tem irmãos, antigamente tinha até muito mais, que não sabia ler nem escrever, mas quando abria sua boca o fogo descia na igreja. Eram irmãos que não sabiam ler nem escrever, mas tinha pessoas que iam no médico buscar solução para o seu problema. O médico falava: você está desenganado. Mas aquele que muitos tinham como analfabeto, colocava suas mãos e orava, e Deus operava um milagre. Porque Deus, ele não vai pelo conhecimento humano da terra. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus, ela não é discernida, como eu disse, pelo homem, pelo entendimento humano. A palavra de Deus, ela é discernida pelo Espírito Santo, que é na vida do homem, que é na vida da mulher. É o Espírito Santo de Deus que nos faz saber todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos convence daquilo que é certo e daquilo que é errado. E essa palavra que nós lemos aqui, irmãos, nos dá, aleluia, Jesus, um exemplo, aleluia, Jesus, de grande alerta. Quando Jesus estava, aleluia, Jesus, juntamente com todos os seus discípulos, e a palavra de Deus diz que estava ali, entre eles Judas. Ele andava com Jesus, observava as obras de Jesus, contemplava o caminhar de Jesus, estava sempre perto de Jesus. Mas não era trigo, ele era um joio, irmãos, que estava ali infiltrado, porque aparentemente ele estava ali andando com Jesus, aparentemente ele estava ali como um dos discípulos de Jesus, mas interiormente o seu coração estava longe de Jesus. É por isso que nós vemos, aleluia, Jesus, alguns exemplos na Bíblia, como, louvado seja Deus, aleluia, aquela mulher que estava com aquele vaso de unguento muito caro, e quando ela viu o mestre, aleluia, Jesus, ela pegou aquele vaso de grande valor e derramou sobre a sua cabeça. E logo, aleluia, Jesus, muitos ali se indignaram: porque se faz tal coisa? Porque se faz tão desperdício com um unguento tão caro? Quem sabe seria, né, irmãos, como nos dias de hoje, né? Uma certa pessoa comprou, falou com um vidrinho pequenininho, era R$250. Imagina um vidro, né? Maiorzinho, louvado seja Deus. E era mirra ainda, né? Imagina a preciosidade que foi aquele unguento que aquela mulher despejou sobre a cabeça de Jesus. E ali foi onde ficou indignado. Por que tanto desperdício? Louvado seja, por que não vendeu e repartiu aos pobres? Né? Judas falando, seu coração sempre desligado de Deus. O coração, além do homem e da mulher, irmãos, quando ele não tem amor, vínculo com Deus, de amor, de sensibilidade, ele sempre é frio, ele é sempre morno, não tem expectativa, não tem sentimento com as coisas espirituais do Senhor. Aquele homem, aquela mulher, quando ele está verdadeiramente ligado com Deus, tudo que se passa em referente às coisas de Deus, à obra de Deus, o seu coração já dói. Você sente, glória a Deus, aleluia, quando você tem uma responsabilidade para fazer com Deus e você não faz, seu coração já dói. Meu Deus, como eu queria fazer, não deu. Ah, Senhor, hoje é o dia, quem sabe de eu fazer algo na igreja, abrir um culto, ou pregar, ou limpar uma igreja, não deu para mim ir. Você sente profundamente no seu coração, porque você é sensível, você ama a Deus, você tem o seu sentimento puro para com o Senhor. E essa é a diferença, irmão, do homem e da mulher que serve a Deus por amor, e daquele que anda com Jesus, que aparentemente anda com Jesus, que aparentemente é um servo de Jesus, mas ele é oco, é vazio por dentro. Louvado seja Deus.
E Jesus falou: os pobres vocês vão ter sempre com vocês. Os pobres sempre têm na face da terra, mas a mim, para sempre vocês não vão me ter aqui. E essa mulher fez uma boa ação, ungiu meu corpo para o enterramento. E aonde esse evangelho for pregado, isso será relatado para a memória sua. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E nós vemos, irmãos, que se nós, aleluia, Jesus, não tivermos um encontro com Deus, se nós não focarmos nas coisas de Deus completamente, com todo o nosso esforço, com toda a nossa dedicação, o diabo pode arrancar de nós, ele pode roubar de nós essa essência. Ele pode arrancar, porque tem muitos crentes que outrora cresceram, vieram para Cristo no amor, vieram para o Evangelho com essa sensibilidade. Às vezes marcava de fazer uma campanha com Deus, e se não conseguia fazer aquela campanha, se quebrava, era um remorso só. Ele começava do começo de novo aquela campanha, e aí foi passando o tempo, quebrava a campanha e não se importava mais. Aí pediu perdão simplesmente ali e continuava, nem voltava atrás. Foi perdendo aquele temor, foi perdendo aquele amor, aleluia, louvado seja Deus. Mas no céu, irmão, só vai entrar aqueles, aleluia, que verdadeiramente não estão enferrujados na presença de Deus. No céu só vai entrar aqueles que são renovados, como o Senhor Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, importa que o homem venha nascer de novo da água e do Espírito. Ai, família, mas eu já nasci da água, eu já nasci do Espírito, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. É necessário que você venha buscar um renovo e um revestimento de Deus para a sua vida também. Porque se você não buscar um renovo, se você não buscar um revestimento de Deus para a sua vida, automaticamente você vai também desfalecer. Porque o diabo não está jogando, irmãos, aleluia, Jesus, não é pequenas bandejas, não é pequenas tentação, não, são grandes bandejas, são grandes tentação. A demanda está muito alta, irmãos, aleluia, sobre o crente fiel a Deus. A tentação está muito grande, aleluia. O levante do inferno está muito alto, igreja. E se nós não estiver buscando de Deus verdadeiramente, como a palavra de Deus diz que dos tempos de João Batista para cá, o reino do céu seria tomado à força. Ai, mamília, mas está doendo, a luta está difícil. É gemendo, irmãos, mas é esforçando que você vai vencer. É gemendo, é gritando, é com as mãos, com os pés escalejados que você vai entrar no céu. Você não vê soldado em guerra, louvado seja Deus, descansando com sombra e água fresca, não. Você não vê soldado, aleluia, Jesus, em guerra, contando que os seus irmãos, que os seus companheiros venham lutar por você, não. Você vê lá muitos na guerra e ele também está lá guerreando, aleluia. Ele está ali ansioso para combater lá naquela guerra que ele combate, para ele descansar. E eu quero te dizer, o descanso não é aquele que você tem na sua casa. O descanso é aquele que Deus tem preparado para nós, aleluia. Como ele disse aqui para os seus discípulos, aleluia, Jesus, e digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até que aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Aqui na terra nós participamos da ceia do Senhor Jesus Cristo com todos os irmãos. E a alegria é quando todos estão com o seu coração em perfeito amor em apresentar diante do Senhor. Porque é triste, irmãos, estar todos ali, como Jesus falou, aleluia, Jesus, que naqueles ali iriam trair. E muitos ali perguntaram: mas Rabi, porventura sou eu? Será quem é que vai trair o mestre? Aleluia, Jesus. Mas ali ninguém sabia, porque ninguém conhece o coração de ninguém, igreja, aleluia. Nós vemos a aparência, mas o coração, quem sabe é Deus, e o coração de Deus ninguém se engana. E Jesus falou, aleluia, Jesus, que um havia de o trair, e muitos ali ficaram se perguntando se porventura seria aqueles. Mas Jesus Cristo é aquele que conhece o coração, igreja.
Então nós temos que lutar, nos aperfeiçoar na presença de Deus, para que nas mínimas coisas nós não venhamos também, aleluia, Jesus, condenar o nosso mestre, porque a Bíblia fala que aquele que anda no pecado, que pratica o pecado, que não quer se arrepender, ele torna a crucificar a Jesus novamente. Então, se achar que Judas fez um pecado gravíssimo a entregar Jesus para ser condenado, quando nós andamos numa vida de rebeldia e de desobediência, nós tornamos a crucificar a Cristo novamente, e alto preço nós vamos pagar. Por isso a importância de nós examinar a nossa vida para com Deus, a importância de nós estarmos diante do pecado, da tentação, e nós pensar duas vezes antes de nós tocar a mão no prato, assim como Judas colocou a mão no prato, aleluia, para ceiar, estando indignamente com teu coração manchado, aleluia, louvado seja Deus. Antes que nós coloquemos a nossa mão para participar do corpo e do sangue do Senhor, nós temos que examinar a nós mesmos. É por isso que a palavra de Deus diz: vai lá, pastor, examina a vida de cada um. Não, o pastor ele está para observar, e naquilo que ele souber, ele vai falar. Mas há coisas que está reservado para aquele dia e hora. Há coisas que Deus entregou para a sua vida individualmente, porque Deus quer sondar, Deus quer saber o nível de temor que você tem também para com Deus. Deus ele quer saber da sua conduta, Deus ele quer ver também o seu caráter, para quando chegar naquele dia, louvado seja Deus, aleluia, você não venha se desculpar, você não venha dizer: ah Senhor, mas isso porque aquilo não. Deus vai falar: eu te dei tempo, eu te dei oportunidade, eu te disse: examina, pois, a ti mesmo antes, louvado seja Deus, depois come e bebe, para que você venha comer e beber para a sua edificação e não para a sua condenação. Porque a Santa Ceia, irmãos, ela é fortalecimento para a vida do crente. A Santa Ceia, ela é um fortalecimento na vida do crente quando ele está na posição para com Deus. Mas se ele não estiver na posição com Deus, ele participa e ele só vai enfraquecendo, ele só vai desanimando, ele só vai se prostrando. Por quê? Porque come e bebe indignamente para a sua própria condenação, porque tem consciência e não se arrepende. Mas nós temos um Deus que é um advogado, ele está de braços abertos, ele quer perdoar, ele quer ajudar. Então por que não entregar nas mãos de Deus os seus problemas e se endireitar na presença do Todo-Poderoso? Se você precisa de força, ele está presente para te dar força. Se você precisa de perdão, ele está pronto para te perdoar. Se você anda carente de amor, ninguém te ama, ninguém se importa com você, ele tem amor suficiente para a tua vida. Então por que se desculpar? Então por que se fazer de vítima? Vai chorar nos cantos: ah Deus, ninguém gosta de mim, ah Senhor, por que disso, por que aquilo? Não, se humilha para o Senhor de coração, aleluia, e não cometa os mesmos erros. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, a qual nós somos selados para aquele grande dia, para nós participar da ceia com o Senhor Jesus Cristo lá no céu. Louvado seja Deus, aleluia. Judas, irmãos, participou da ceia na terra, mas no céu ele não teve esse privilégio. Mas nós hoje temos o privilégio, aleluia, de nós participar da ceia aqui na casa de Deus, e ainda participar na glória com os santos anjos, com o Senhor Jesus Cristo, com o Cordeiro Santo para todo sempre. A mesa, tudo está preparado. Não vai ser os cálices como aqui, não vai ser assim, glória a Deus. Tudo está preparado, aleluia, para a noiva de Deus. Tudo está preparado para a igreja eleita do Senhor, aleluia, Jesus. O porquê, irmãos, que nos dá tristeza é de nós vermos que muitos têm desperdiçado essa oportunidade. Ah, mas lá no céu eu vou me alegrar tanto na presença de Deus. Se alegra aqui na terra também. Abra todo o teu coração também. Se lá no céu você iria chorar, se lá no céu você iria abrir o teu coração para Deus, aqui na terra uma preparação, aleluia, daquilo que você vai ser lá no céu.
A Santa Ceia é um fortalecimento para a vida do crente, igreja, aleluia. Quando o crente está em comunhão com Deus, ele tem um fortalecimento de Deus. Um certo tempo eu tive uma experiência com Deus, irmãos, aleluia. Estava passando por algumas lutas, por alguns problemas, aleluia, Jesus. E eu cheguei na igreja preocupada, pensando uma coisa e outra. Louvado seja Deus, estava sentindo alguns problemas de saúde. E aí eu preocupada, e chegou um dia da Santa Ceia, eu fui participar da ceia, e ao mesmo tempo aquilo estava sobre mim, aquelas preocupações, aquelas aflições. Sabe quando vem tudo sobre você e você não consegue focar? E ali foi onde eu falei: Senhor, a Santa Ceia, ela traz vida para nós mesmos. E eu quero vida espiritual aqui nesta noite. Eu creio que o Senhor vai tirar toda falta de fé. Eu creio que o Senhor vai tirar todos os problemas. Irmãos, e no momento que eu participei da Santa Ceia do Senhor, quando eu ingeri, automaticamente foi como se algo descesse sobre a minha vida. Eu senti um fortalecimento e um renovo de Deus de uma forma tão grande. Aleluia, Jesus. O Senhor me deu um fortalecimento tão grande que o tempo todo o meu desejo era de ficar orando. O tempo todo o meu desejo era ficar lendo a Bíblia. O tempo todo o meu desejo era ficar louvando a Deus, aleluia. Por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele diz: a Santa Ceia, ela é vida. A Santa Ceia fortalece a vida do crente. Você sabe quando você está acamado, você está doente, você está fraco, e chega alguém na sua casa e fala que eu trouxe uma comidinha para você, um feijãozinho bem temperado com arroz, trouxe uma carne com bastante caldo, come aí. Você já sente aquele vigor, aquela força, você já levanta. A palavra de Deus é muito mais. A Santa Ceia é dessa forma, é fortalecimento para a sua alma, para o seu espírito. E aí muitos não participam por qualquer motivo. Aleluia, Jesus. É certo, igreja? Não, porque nós somos imperfeitos, somos falhos. Às vezes tem uma coisa e outra que pode acontecer com nós, mas Deus, aleluia, Jesus, Ele veio para dar uma oportunidade. Se arrependa de coração, derrama o seu coração para Deus. É uma coisa mínima que aconteceu, foi sem querer. Glória a Jesus. Ali você se arrepende, pede a Deus perdão, se humilha para Deus, e ali você vai participar, porque é muito sério para a gente não participar, irmãos. É muito importante para nós não participar. Isso faz parte da vida do cristão. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E nós devemos estar na posição para que nós venhamos participar, aleluia, Jesus, da ceia do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor. Nós temos que estar com o nosso coração limpo diante de Deus. Não basta só vir na igreja, não basta só ter o nome de crente, não basta as pessoas no seu trabalho saberem que você é crente, não basta as pessoas na escola saberem que você é crente. Você tem que servir a Deus por amor. Você tem que entender que você tem que amar a Cristo, e amar a Cristo de verdade não é o pastor que vai fazer você amar, não é o obreiro, não é a obreira que vai colocar no seu coração esse amor. Esse amor vai vir de você. Esse amor vem do seu coração quando você reconhece aquilo que você fez por você. É os adolescentes, é as crianças. Está na igreja hoje, está ouvindo a palavra de Deus. Será o plano, o objetivo é me batizar, porque eu quero também participar da ceia do Senhor Jesus Cristo. É um novo convertido, é a pessoa que está se preparando para o batismo. Será que está ansioso, anelando participar da ceia do Senhor Jesus Cristo? Não indignamente, mas para Jesus, para a sua edificação em Cristo Jesus. Porque, irmãos, a Santa Ceia, glória a Deus, ela faz parte da salvação. Ela não salva, mas faz parte da salvação. E em si também, ela pode fazer a pessoa perder a salvação se a pessoa tomar indignamente, né? É por isso que o pastor está lá avaliando. Tem pessoas que ficam tristes: ah, mas o pastor está demorando me dar a Santa Ceia. Glorifica a Deus, é por seu bem. Dá glória a Deus porque é por seu bem.
Ai, irmã Miriam, mas se fosse na outra igreja, o pastor não ia pensar duas vezes. Por aí você vê, se ele não ia pensar duas vezes, é porque ele não se importa com sua salvação. Porque o pastor que ele ama de verdade a ovelha, irmãos, ele se preocupa. Meu Deus, mas se eu deixar, o irmão é tão bom, a irmã é tão boa, é tão esforçado, mas falta uma coisinha. Se eu deixar, Senhor, o coitado vai perecer, a coitada da irmã vai perecer. E às vezes tem aquele tempo para o irmão orar mais, para o irmão buscar mais. E ali é a pessoa e Deus, depois de um tempo, o pastor observou. Oh Deus, tem alguma coisa? O Senhor mostra, Pai. Se Deus não mostrou, ali entra a pessoa e Deus vai examinar a pessoa. Cada um vai examinar a si mesmo. Se ele se sente que está apto, então participa, porque vai ser para a sua, aleluia, Jesus, vivificação espiritual. Vai ser para o seu, aleluia, Jesus, eleva espiritual, para o seu fortalecimento espiritual. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra de Deus diz, né? Glória a Deus. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. O mistério, Jesus celebrou a Santa Ceia com seus discípulos, mesmo estando ali Judas, aquele que atraiu Jesus, né, irmãos? E louvado seja Deus, ele meteu a mão no prato, participou dignamente, mas depois aquilo que estava oculto foi revelado, porque não tem nada, irmãos, que fica encoberto. Uma certa vez Deus me deu uma revelação aqui na igreja. Quando o pastor Júnior pregava a palavra de Deus, ele falava que tinha muitos que estavam com o coração endurecido, que precisava, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, a quebrantar mais o coração para Deus. E eu achei tremenda a forma que Deus falou comigo. Minha filha, não é só coração endurecido, o coração está manchado. E eu vi aquele coração todo manchado. E eu pensei, meu Deus, se está nessa situação, o negócio é muito sério. Mas aquilo que estava encoberto foi revelado, o Senhor mostrou, irmãos. Aleluia, Jesus. Porque muitas das vezes a pessoa fala, mas por que está tanto tempo na igreja fazendo algo escondido? Ninguém sabe, ninguém descobriu por que participou da ceia todo esse tempo e Deus não revelou para o pastor, porque tudo tem uma hora e um momento certo. Aleluia. Jesus não revelou para os discípulos naquela hora, claramente não falou, mas depois tudo se revelou. Quando Judas, por causa de moedas, entregou o mestre e com um beijo traiu Jesus Cristo, irmãos. Com um beijo ele falou, aleluia, Jesus, com aqueles perseguidores, eu vou até ele, e aquele que eu saudar, o beijando, este o é. E assim ele fez. E todos conheceram e viram quem era Jesus. Jesus falou, eu estive tanto tempo convosco, e vós não me prendeste, não me pegaste, né? E ali vieram aquele bando, né, irmãos? Tudo ali, louvado seja Deus, para pegar Jesus desesperadamente. Mas é porque tudo tem um momento e a hora certa. Quantas das vezes eles tentaram tocar em Jesus, mas não puderam, porque o poder de Deus derrotou a todos e caíram endemoniados. Porque não é a hora, não era o momento, e o poder de Deus foi manifesto. Mas quando chegou a hora, quando chegou o momento, o poder de Deus também foi manifesto, porque Jesus se ficou em silêncio. Jesus se calou e deixou que a palavra de Deus viesse ser cumprida. E foi cumprida, e ele foi para o céu, e está nos dando a oportunidade hoje. Então que nós venhamos apreciar, meu irmão, minha irmã. Aprecia a oportunidade que você tem recebido da parte de Deus. Coloca a tua vida cada dia mais no altar do Senhor. Quem sabe você não faz um jejum no dia da Santa Ceia. A Santa Ceia diz que você está fazendo um jejum para Deus, consagrando o seu corpo diante do Senhor. Você não é perfeito, você não é crente o suficiente, que você não tem erro, que você não tem pecado, não. Você precisa cada dia se aproximar mais de Deus, santificar a sua vida com Deus, para que a sua carne venha a ser mortificada. Aleluia. Tem pessoas que não conseguem ficar ligadas com Deus nem no dia de Santa Ceia. Aleluia, Jesus. Principalmente também nos cultos, irmãos, porque em todo tempo nós devemos estar preparados. Em todo tempo nós devemos estar conectados
Deus. Se nós não estiver ligado com Deus o tempo todo, nós perdemos o foco. Eu vou conversar com a irmã Lisete por telefone. A irmã Lisete está conversando comigo e o meu sentido está aqui, eu conversando com meus filhos aqui em casa. Tem coisa que tem momento que ela vai falar coisa comigo que eu não vou nem entender. Ela vai falar: Miriam, você entendeu? Ah, irmã Lisete, não entendi não, estava distraída aqui conversando com os meninos. Perdi a benção. E é assim que acontece, irmãos, que muitos crentes não ficam ligados com Deus, e aí muitas das vezes perde a benção. Na hora que está falando ali da benção, na hora que Deus está ali falando da benção para a sua vida, é a hora que o diabo joga a seta e ele mais se distrai. Mas nós devemos estar ligados com o Senhor, irmãos. Deus, Ele tem nos chamado para o aperfeiçoamento. É como nosso irmão, né, estava aqui, Deus mostrava para mim no dia de Santa Ceia. Glória a Deus que o Senhor estava, aleluia, Jesus, com pressa, né, para que ele viesse se entrar em comunhão, né, irmãos? Que o Senhor estava o chamando, né, para que ele viesse louvar o seu Deus, se despertar, se posicionar para entrar em comunhão, né? Glória a Deus, aleluia. Como o louvor que diz: vem cear. O mestre chama, vem cear. Não rejeita essa oportunidade. O mestre te chama. Ah, mestre, mas não dá, Senhor, porque eu estou com uma roupa indecente, eu estou impura nos meus lábios. O mestre te chama, vem cear. Abandona tudo que te faz pecar, tudo que mancha as tuas vestes, tudo que contamina a tua vida. Abandona, meu irmão, minha irmã. Nada é mais importante na tua vida do que você estar aos pés do mestre. Nada é mais importante na sua vida do que você fazer a vontade de Deus. Faça como aquela mulher que pegou tudo aquilo que ela tinha precioso, aquele unguento de grande valor, e ela derramou sobre o corpo do mestre. Faça também o seu de melhor para Deus. Dá também o seu de melhor para Deus. Não dá para Deus as migalhas, o resto não. Ah, eu vou dormir, se por acaso eu acordar eu oro. Ah, eu vou fazer meu serviço, se por acaso dá tempo eu ler a Bíblia. Ah, eu vou fazer minhas coisas, se por acaso dá. Se tiver mais cedo eu vou para a igreja, senão eu vou outro dia. Deus não quer suas migalhas. Deus não está, glória a Deus, aleluia, Jesus, querendo os restos. Deus quer os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que valorize a sua palavra, o seu evangelho, que ame a Ele de verdade, não só de lábios, mas de coração. Porque aquele que ama a Deus de coração, irmãos, ele serve a Deus com dedicação. Aquele que serve a Deus de coração, que ama a Deus de coração, tudo que ele faz para Deus é com dedicação, é com capricho. Louvado seja Deus. Não é desmanteladamente, não é de qualquer forma, tudo relaxadamente, não. Tudo que ele faz para Deus é com capricho. Tudo que ele faz para Deus é com garra, é com amor. Louvado seja Deus, aleluia. Porque Deus, ele tem que receber o que é de melhor. O que é para Deus é o que é de melhor, irmãos. Se fosse num trabalho para nós trabalhar, nós não ia dar o nosso de melhor. Glória a Deus. Nós não ia chegar no horário ali do nosso de melhor. Nós não ia querer mostrar serviço, mostrar esforço, mostrar capacitação e fazer o nosso serviço. E se terminou ali a nossa parte, nós queríamos fazer até além daquilo que não é nosso, para mostrar a nossa dedicação, nosso trabalho, a nossa limpeza no trabalho. Nós ia dar um capricho geral para mostrar o nosso serviço. E Deus, como vai a nossa vida com Deus? O que nós temos apresentado para Deus? Qual tem sido as obras das nossas mãos? Como que nós vamos apresentar para Deus? O que nós vamos apresentar para Deus? Posso ter as mãos vazias como Jesus vai me encontrar? Não. Vamos ter o de melhor, irmãos. E esse de melhor sai de que, ó, do nosso coração. Esse de melhor sai de dentro de nós. Louvado seja Deus. Deus sem nós continua sendo Deus. E nós sem Deus não somos nada. Então a nossa vida nós devemos a Deus. A nossa vida nós devemos a Deus. E se nós devemos a nossa vida a Deus, vamos dar para Deus o nosso de melhor, porque Ele é digno de toda
honra e toda glória e todo louvor. Amém, igreja? As palmas que exaltam e glorificam o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer a oração da fé, a oração final. Amém? Quem trouxe a sua oferta, pega na sua mão. Você também que não trouxe, levanta a sua mão vazia. Glória a Deus, vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, por esta palavra, por esta oportunidade, meu Pai, de nós estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Senhor Jesus, renova a nossa força. Eu peço, Senhor, meu Pai, envia os teus anjos, meu Pai, a tocar sobre a vida de cada irmã aqui nesta noite. Derrama, Senhor, uma gotinha do teu azeite, meu Pai, sobre a nossa cabeça. Derrama o teu azeite sobre nós e o teu cálice se transborda. Meu Deus, faça transbordar aqui nesta noite uma gotinha do teu azeite sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Jesus, joga por terra agora as dores, as enfermidades, as viroses. Joga por terra agora as enfermidades no sangue, na coluna, no coração, nos nervos, na pele, problemas a ser resolvido, meu Pai, dificuldades. Joga por terra as dificuldades, joga por terra as barreiras, meu Pai. Jesus, toma essas crianças nas tuas mãos, abençoa a tua obra, abençoa a tua igreja, renova a nossa vida, a nossa força e nos dará a bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus, e amém. Vamos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Irmão cooperador Simárias, me ajudará pelos irmãos. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Teu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar, quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando todo perante o Senhor
Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar.